continuamos ainda a conversar sobre salário de benefício, tá? Nós temos na instrução normativa número 45 disposições que tratam da múltipla atividade. Então, nós temos alguns cuidados para cálculo do salário de benefício quando existem múltiplas atividades, tá? E para cálculo desse salário de benefício com base nas regras dessa múltipla atividade, das múltiplas atividades, será imprescindível a existência de remunerações ou contribuições concomitantes provenientes de 2 ou mais atividades dentro do período básico de cálculo. Então, eu falo de múltiplas atividades quando eu tenho exercício de atividades concomitantes durante o período básico de cálculo e o indivíduo não cumpre as condições para obtenção do benefício requerido em cada atividade. Então, ele tem que ter carência pelo menos em uma, tá? Mas ele não cumpriu em todas as atividades os requisitos. Vai ter atividade concomitante onde ele não tem requisito de carência ou de tempo de contribuição cumprido. Agora, não se considera múltipla atividade quando o segurado satisfaz os requisitos exigidos ao benefício em todas as atividades concomitantes. Eu não preciso ter toda uma série de cálculos particulares, porque o que eu vou fazer é simplesmente cada mês, já que ele tem requisitos cumpridos, nos meses onde ele tem 2 salários de contribuição, eu somo para usar aquela soma na minha média. Eu não considero múltiplas atividades quando o segurado contribuiu apenas por uma atividade concomitante para obedecer o teto. Então, ele tem 2 atividades, tá? Durante todo o período ele tem 2 atividades, só que ele contribuiu para uma, não contribuiu para a outra. Por que ele não contribuiu nessa segunda? Porque ele já estava contribuindo sobre o teto na primeira. Também eu não considero múltiplas atividades nos meses em que ele sofreu redução dos salários de contribuição das atividades concomitantes em respeito ao limite máximo. Então, aqui, por exemplo, ele paga sobre 4.000 e aqui nessa outra ele só paga sobre R$157. Aí você vai dizer assim, ei, ele está pagando como contribuinte individual sobre 157. É menor que salário mínimo, não posso considerar. Gente, mas ele está contribuindo sobre 157 aqui, porque aqui ele contribuiu sobre 4.000. Se ele ganha aqui 4.000 na atividade 1 e aqui ele recebe 3.000. Aqui ele contribui com 11%. Aqui ele é contribuinte individual, ele deveria estar pagando 20%. E ele realmente paga 20%, mas ele paga sobre R$ 157,05. Aí quem olhar só para esse quadro aqui vai dizer, ei, esse contribuinte está pagando sobre uma base mensal inferior ao salário mínimo, não posso considerar esse mês. Vai considerar sim, porque ele está pagando sobre essa fração dos 3.000, porque ele já tem uma base contributiva de 4.000. Somando 4.000 com 157 dá o teto e está explicado por que ele está pagando sobre uma base menor. Muito bem. Não se considera múltipla atividade, isso é novidade, não tinha aparecido na lei nem no regulamento, quando se tratar de mesmo grupo empresarial, ou seja, quando uma ou mais empresas tenham cada uma delas personalidade jurídica própria e estiverem sob direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, sendo para efeito da relação de emprego solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas. Então, o indivíduo trabalha numa e trabalha noutra, mas é tudo grupo empresarial. Então, eu não vou considerar como atividades, aí, múltipla atividade. Também não se considera múltipla atividade quando se tratar de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez isento de carência e de acidente de qualquer natureza, inclusive por acidente de trabalho. Então, aqui é importante. Se eu tenho, não sei se eu deixei aqui um espacinho em branco, não, tá? Eu tenho aqui atividade 1 e atividade 2. Ele está nessa atividade aqui há 12 meses. E ele está nessa atividade aqui há 2 meses. E ele tem, nesse exato momento aqui, um acidente. Fica incapacitado e vai em busca de um auxílio
doença. Eu vou querer usar o salário de contribuição da atividade 1 inteiro e ter que fazer um cálculo separado para a atividade 2, onde ele não tem carência, usando 2/12 da média? Claro que não. Quando se trata de acidente, existe isenção de carência, dispensa-se a carência. Então, eu não preciso ficar fazendo proporcionalidade de cálculo alguma. Eu vou, nos meses em que ele tiver salário, né, nas duas atividades, eu somo os salários dessa atividade e jogo na minha planilha. Pronto. Não tem que usar todo da atividade 1 e parte da atividade 2. Eu só faria isso para concessão de auxílio-doença com carência de 12 contribuições. Não é o caso quando se trata de acidente ou doença grave que dispensa a carência. Nas situações mencionadas no artigo 179, que não são consideradas aqui, né, de múltipla atividade, o salário de benefício vai ser calculado com base na soma dos salários de contribuição. Então, todo mês que o indivíduo tiver salário na atividade 1, salário na atividade 2, eu somo, sem precisar fazer nenhuma proporcionalidade. Agora, tá? Quando existe o exercício de atividades concomitantes durante o período básico de cálculo, mas ele não cumpre as condições para obter o benefício requerido em cada atividade, aí nós vamos ter que definir qual é a atividade principal e quais são as atividades secundárias. A atividade principal é aquela que tem o maior tempo de contribuição dentro ou fora do período básico de cálculo. Se essa atividade cessar antes do início do período básico de cálculo, tá? Por exemplo, cessou em junho de 94, eu não posso usar os salários dessa atividade, eu vou utilizar de início mais antigo. Se existirem duas atividades iniciadas ao mesmo tempo, eu uso a atividade com maior salário para dizer que ela é a atividade principal. Então, será considerada múltipla atividade quando o segurado exercer atividades concomitantes dentro do período básico de cálculo e não cumprir as condições exigidas ao benefício requerido em relação a cada atividade, devendo ser adotado critérios para caracterizar as atividades como principal e secundária. A atividade principal é a que tem maior tempo de contribuição, apurado a qualquer tempo, dentro ou fora do período básico de cálculo. Então, eu posso não usar salários anteriores a julho de 94, mas eu posso, sim, definir que aquela é a atividade principal, contando contribuição antes e depois de julho de 94. Se a atividade principal cessa antes de terminar o período básico de cálculo, tá? Ela vai ser sucedida por uma ou mais atividades concomitantes, né? E aí eu vou usar na ordem de sucessão a de início mais remoto, ou se iniciados ao mesmo tempo, a de salário mais vantajoso. E se a atividade principal for complementada por uma ou mais atividades concomitantes ou secundárias, elas serão desdobradas em duas partes. Uma integra a principal e a outra constituirá a atividade secundária. Então, ele tinha uma atividade principal, essa atividade se acaba e ele inicia uma nova atividade que é concomitante com outra. Então, essa atividade principal eu vou, né, juntar com a que a segue, né, e vou considerar a terceira atividade como sendo uma atividade secundária. O salário de benefício do segurado que contribui em razão de atividades concomitantes, né, vai ser calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas até a data do requerimento ou do afastamento da atividade, adotando-se os seguintes procedimentos. Primeiro, eu faço isso aqui, gente, é uma repetição do que a gente já viu no regulamento. Primeiro, eu calculo o salário de benefício da atividade onde tem carência. Em seguida, eu faço o quê? Uma média dos salários, né, das atividades que ele tem, né, e que não tenha cumprido a carência. Faço a média e aplico nessa média um percentual que resulta daquela divisão que eu faço pelo número de meses, pelo número total exigido para a carência. Se for aposentadoria por tempo de contribuição,
eu faço o salário de benefício da atividade onde existe o tempo de contribuição, tá? E em seguida eu vou fazer uma média dos salários da atividade, tá? Eu faço a média dos salários de contribuição de cada um dos demais empregos ou das atividades constantes do período básico de cálculo em que não tinha o tempo de contribuição mínimo, tá? Aplicando a cada média um percentual equivalente aos anos completos de contribuição, divididos pelo número de anos que se exigiria para tempo de contribuição, né? 30 anos para a mulher, 35 para o homem. Então, eu vou somar, isso eu faço, né, para a primeira atividade, onde tem tudo. Aí eu vou fazer a média também para a segunda atividade, para poder somar o pedaço da média ao salário de benefício da atividade principal. Tá? A aposentadoria por tempo de contribuição de professor e a aposentadoria especial, eu vou apurar o salário de benefício parcial dos empregos ou atividades que tenham sido preenchido tudo que se necessita para conceder a aposentadoria. Então, eu faço esse salário de benefício aqui, que eu vou chamar de salário de benefício 1. Aí eu vou fazer a média dos salários de contribuição de cada um dos demais empregos ou atividades em que não foi comprovado o tempo de contribuição mínimo necessário. Então, aqui eu faço a média para as outras atividades e aplico um percentual, tendo em vista o tempo que a pessoa possui de contribuição e o tempo total exigido. No caso de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, eu vou, né, primeiramente, calcular o salário de benefício parcial dos empregos ou das atividades em que ele tem a carência, e depois eu vou fazer a média dos salários de contribuição do outro emprego ou das outras atividades, e nessa média eu vou aplicar um percentual que depende da divisão do número de meses pelo número de meses exigidos para a carência, que seria por 12 meses. No caso, tá? O percentual esse, né, da média, corresponde a uma fração ordinária em que o numerador será igual, no caso de aposentadoria por idade, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, ao total de contribuições mensais de todo o período concomitante, apuradas a qualquer tempo. Então, o período de atividade concomitante vai definir o numerador, tá? Então, aposentadoria por idade, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, eu vou ter, né, o numerador aqui. Por exemplo, se a pessoa exerceu atividade, naquela segunda atividade, exerceu tinha um segundo emprego, durante 140 meses, vai se aposentar por idade, eu vou dividir 140 por 180. Então, eu juntei as contribuições mensais de todas aquelas atividades, né, que não tinham número suficiente para a carência, mas eu vou usar. E é isso aqui que eu vou aplicar na média. Para as demais aposentadorias, eu divido o número de anos de contribuição completos pelo número total exigido para a aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Então, o denominador vai ser, né, no caso de aposentadoria por idade, eu tenho, né, aquele número de contribuições que ele tem. Por exemplo, eu tenho 140 contribuições, eu vou dividir por 180. Se for num caso de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, na segunda atividade ele tem 10 contribuições, onde pela carência seriam exigidas 12. Para a aposentadoria especial, ele tem, por exemplo, tá? Ele vai se aposentar com 20 anos de tempo de contribuição para a aposentadoria especial. São 240 contribuições, tá? Eu vou dividir, ele tem 100 contribuições. Então, o número mínimo de anos completos de tempo de contribuição, seja 15, 20, 25. Aqui ele está mandando a gente dividir assim, tá fazendo diferente do que eu estou fazendo. Opa, borracha. Ele está dizendo para a gente dividir por anos de contribuição mesmo. Então, se ele vai se aposentar especial com 20 anos de tempo de contribuição, numa atividade ele tem os 20 anos exercendo atividade sob condições especiais. Mas nessa segunda atividade, ele só tem 10 anos de exercício de atividade. Então, ele tem uma atividade 1, onde eu calculei um salário de benefício 1,
onde nessa primeira atividade ele tinha 20 anos de atividade sob condições especiais. Na segunda atividade, ele só tem 10 anos, na segunda atividade eu vou dividir 10 por 20 e multiplicar pela média dos salários dessa segunda atividade. No caso de professor, a professora tem 25 anos de tempo de contribuição numa escola, mas ela dá aula numa segunda escola onde ela está só há 5 anos. Então, eu vou calcular o salário de benefício com o salário da escola onde ela está há 25 anos, e no que diz respeito à escola onde ela está há 5 anos, eu vou fazer a média dos salários e vou dividir 5 por 25 anos, para juntar depois esses dois pedaços. Isso não é nada mais do que um desdobramento daquilo que a gente já fez de cálculos lá quando, examinando o regulamento para calcular o salário de benefício de atividades concomitantes. No caso de uma aposentadoria por tempo de contribuição, existe um período anterior à emenda 20, onde ainda se tinha a prerrogativa de aposentar por tempo de contribuição proporcionalmente. Até 98 existia a prerrogativa de aposentar o homem com 30 anos e a mulher com 25. Então, se fosse um cálculo para aquela época, eu tinha que considerar como total de tempo de contribuição exigido para uma aposentadoria proporcional, um montante de 25 anos para a mulher e de 30 para o homem. A partir de 16 de dezembro de 98, o segurado que ingressou no regime geral até a data da emenda 20, eu vou considerar o número de anos completos de tempo de contribuição considerados para a concessão do benefício. Então, se ele tem uma exigência para se aposentar, aplicadas as regras de transição, poderia acontecer na época, aplicadas as regras de transição, que uma pessoa, que ingressou a partir de 16, ela ingressou antes de 16 de dezembro, no regime geral, mas vai se aposentar após 16 de dezembro, então quem queria se aposentar por tempo de serviço proporcionalmente, enquanto aqui a exigência para uma aposentadoria proporcional era para o homem 30 anos e para a mulher 25 anos de tempo de contribuição, quem estava no regime geral, mas só vai se aposentar após a emenda 20, ainda tem chance de se aposentar proporcionalmente, pagando um pedágio de 40% do tempo que faltasse em 16 de dezembro de 98. Então, vamos dizer que um homem, iria se aposentar proporcionalmente ainda, porque era segurado antigo, com 32 anos de tempo de contribuição, se aposentar proporcionalmente. Numa atividade 1, ele tem 32 anos. Aí ele calcula aqui o salário de benefício 1. Mas ele tem um segundo emprego onde ele só tem 16 anos. No segundo emprego ele tinha 16 anos. Então eu vou fazer, nesse caso aqui, ele tinha 16 anos de tempo de contribuição, eu vou fazer a média dos salários e aplicar 16, mas qual vai ser o denominador? 32. Porque no caso específico desse segurado antigo, fazendo cálculos com o pedágio, ele poderia se aposentar ainda proporcionalmente, não mais com 30 anos, mas com 32 anos. Então, ele só tinha 16 no segundo emprego, eu divido esses 16 anos de tempo de contribuição por 32. Agora, esse pessoal aqui, minha gente, que ingressou no regime geral a partir de 17 de dezembro de 98, já existindo a emenda constitucional número 20, a regra permanente para quem ingressa a partir da emenda 20 é assim, o homem se aposenta com 35 anos de tempo de contribuição, a mulher com 30. Aí não pode mais se aposentar proporcionalmente, como acontecia no passado? Não. Nem pagando um pedágio de 40% sobre o tempo que faltava? Não. Então, essas pessoas vão ter, para se aposentar por tempo de contribuição, que ter pelo menos em uma das atividades 35 anos de tempo de contribuição. E se na segunda atividade essa pessoa tem só, 7 anos de tempo de contribuição, nessa segunda atividade eu calculo a média dos salários e multiplico essa média por 7,35. Vamos lá. Bom, a soma dos salários de benefício parciais apurados, fazendo-se um salário de benefício com o salário da atividade 1
e usando-se uma média da qual eu vou usar um percentual na atividade 2, eu vou somar para ser o salário de benefício global para depois aplicar percentuais e achar a renda mensal do benefício, a renda mensal inicial. Então, o que ele está dizendo aqui? Na atividade 1, onde estão cumpridos todos os requisitos, eu achei um salário de benefício, que ele aí chama de salário de benefício parcial 1. Na atividade 2, o que eu fiz? Eu fiz uma média de salários, apliquei nessa média, tá, um percentual, que na verdade é um percentual resultante nada mais, nada menos do que dividindo X, que é o número de anos de contribuição, pelo total, por exemplo, 35 anos para o homem. Se fosse uma aposentadoria para uma mulher, eu dividiria X, que é o número de anos que a pessoa tem nessa segunda atividade, por 30. Se fosse um professor, eu dividiria X por 30, uma professora X por 20, tá? Se fosse um auxílio-doença, eu levaria em conta a existência da carência, 12 meses na primeira e de parte da carência na outra. E aí eu vou somar essas duas partes e assim eu obtenho o salário de benefício. Tá? Então, se tem direito adquirido até 28 de novembro de 99, eu vou usar as regras, né? Houve implemento das condições, é direito adquirido antes da Lei 9876, eu vou fazer o cálculo do salário de benefício com base na legislação da época, usando os últimos 36 salários de contribuição. A soma de salários de benefício parciais, conforme eu mostrei aqui, tá? Essa soma vai ser o salário de benefício global para efeito do cálculo da renda mensal inicial. Isso aqui é repetição, tá? Repetimos um slide. Vamos ver outro aqui. Artigo 183. Constatando durante o recebimento de auxílio-doença que a incapacidade se estendeu para outras atividades concomitantes. Lembra a professora de balé, que era professora de inglês? Ela estava de licença, né, de auxílio-doença só na atividade do balé, mas a incapacidade agora se estendeu para outra atividade e ela precisa se afastar também da outra e ter auxílio-doença agora relativamente às duas. Então, como a incapacidade se estendeu para as demais atividades, eu vou recalcular o auxílio-doença. Ele vai se tornar um valor maior, porque vai levar em conta tanto valores do auxílio-doença quanto da remuneração da segunda atividade. Mas quando eu tenho auxílio-doença numa atividade e remuneração na outra, até o teto eu considero salário de contribuição. No caso do auxílio-doença, eu não vou usar a renda, eu vou usar o salário de benefício que gerou o auxílio-doença. E aqui eu uso a remuneração até o teto, ou seja, o salário de contribuição, vou juntar isso para calcular o meu novo valor de auxílio-doença. Então, né? Então, vamos ver aqui. Constatar durante o recebimento de auxílio-doença a incapacidade do segurado, né? Para cada uma das demais atividades concomitantes, eu vou recalcular o auxílio-doença com base nos salários de contribuição das atividades que eu tenho que incluir. Primeiro, para o cálculo do salário de benefício correspondente a essas atividades, eu vou fixar um novo período básico de cálculo até o mês anterior ao último afastamento do trabalho, do empregado ou do avulso, e ao pedido de inclusão das atividades concomitantes, no caso dos demais segurados. Então, a pessoa está há 3 anos de auxílio-doença e há 3 anos que ela trabalha nessa atividade para a qual ela não ficou incapaz. Então, 3 anos de auxílio-doença e vem trabalhando na outra atividade. Como eu vou calcular um novo auxílio-doença, eu vou ter que trazer salários até o novo afastamento. A pessoa não vai se afastar do inglês, da atividade do inglês, né, bem depois do que se afastou do balé. Então, meu período básico de cálculo vai se estender até a data do último afastamento do trabalho. Se é um segurado que trabalha por conta própria, eu não vou ter informações de que ele se afastou do trabalho, a não ser que esse contribuinte individual que chegue por conta própria venha até o INSS e peça para incluir, né, as atividades concomitantes também no cálculo, a remuneração dessas atividades concomitantes no cálculo desse benefício. No caso de, tá, a incapacidade se estendeu para as outras atividades.
O novo salário de benefício vai ser a soma de quê? Do salário de benefício do auxílio-doença, reajustado na mesma época, na mesma base dos demais benefícios, e o valor do salário de benefício parcial de cada uma das atividades. Então, eu tenho a pessoa lá, a professora de balé, estava afastada. Mas essa mesma professora de balé, ela era professora de inglês e ela tinha uma remuneração que até o teto é o salário de contribuição. O que eu vou fazer? Aqui eu vou considerar o salário de benefício que gerou esse auxílio-doença. Vou considerar, tá? Vou fazer um salário de benefício parcial. Aqui eu vou fazer um SB parcial. Chamar esse de SB1. E esse aqui de SB2, relativamente aos salários da atividade de inglês. Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar esse SB1 e esse SB2 e obter um salário de benefício global, como ele chama aqui. Eu pego 2 salários de benefício parciais, aquele que gerou o auxílio-doença devidamente reajustado e aquele que foi obtido com salários de contribuição, tendo em vista ela ser também professora de inglês, tá? Aplica-se o disposto no caput para o cálculo do valor da aposentadoria por invalidez. Então, se a professora de balé, que estava de auxílio-doença, estava dando aula de inglês, ela fica com problema de saúde também para dar aula de inglês. O que eu vou fazer? De duas uma, eu vou conceder um novo auxílio-doença, que eu vou ter que recalcular o antigo, ou eu vou ter que conceder uma aposentadoria por invalidez, porque a incapacidade é permanente. Nos dois casos, eu vou ter que fazer um cálculo usando o salário de benefício do auxílio-doença antigo e a remuneração que ela recebia do inglês, onde ela estava trabalhando. Bom, então eu acho que aqui nós encerramos, deixa eu ver, encerramos. Gente, por incrível que pareça, nós encerramos o salário de benefício. Na próxima aula, eu vou conversar com vocês sobre a medida provisória 619, vou conversar sobre algumas mudanças que, na verdade, acabam mudando assuntos que nós já estudamos. No caso, são mudanças relativas ao segurado especial. Então, na próxima aula eu trato disso. Na sequência, eu vou tratar de renda mensal de benefício. E para quem conseguiu assistir todas essas aulas, né, sobre salário de benefício, eu imagino que quem chegou até o final é quem vai fazer concurso para o INSS, porque os outros realmente só precisam ver as disposições da lei e do regulamento. Eu digo a vocês que os próximos assuntos não são tão longos. A gente só tem o risco de passar mais tempo num assunto quando for tratar de aposentadoria por tempo de contribuição. Isso no que diz respeito a benefício. Então, os outros assuntos são aulas mais, quer dizer, são várias aulas, mas menos aulas do que a gente teve de salário de benefício. E recomendo a quem vai fazer o INSS que tente chegar até o fim e me mande as dúvidas, porque daí eu vou até, gente, respondendo ou até aperfeiçoando a aula. Porque como são muitos detalhes, às vezes eu passo rápido no um e me torno repetitiva no outro. Então, eu tenho muitas vezes que voltar e regravar a aula para deixar mais arrumado. Então, até a nossa próxima aula, gente.